Notas. 1. Basta lembrar. Marx Engels Vospistan Gilbrasovamij, sob a responsabilidade da Academia das Ciências Pedagógicas, Moscou, 1957, e a correspondente edição alemã Marx Engels Obereziehung, Berlim 1960. Em italiano, a primeira parte do vol. E da série Segundo Marxismo e l'Educazione, por mim organizada para o editor A. Armando, Roma, 1964, apresenta comentários aos textos de Marx e Engels. Apesar do seu menor volume, contém algumas páginas não incluídas na edição russa e na alemã. 2. Para a noção de ideologia em Marx, poderiam ser citados numerosos textos e acrescentadas outras considerações àquelas aqui sumariamente indicadas. Basta recordar a crítica a Hegel nos manuscritos de 1844, em especial a página 304, ou a crítica a todo o pensamento alemão de sua época em A Ideologia Alemã, em especial as páginas 22, 45, nos Grundrisse, p. 82, nas Teorias sobre a Mais-Valia, p. 448, em O Capital, Passin, etc. Citamos as traduções das Edizioni Rinascita, Roma. 3. Não deixa de ser curioso que a última frase instrução e trabalho de fábrica vinculados tenha sido omitida, sem qualquer explicação, na edição russa a cargo de Orjasnov, em 1929, Marx Engels Gesamtausgabe, Mega. Este fato talvez possa ser relacionado às polêmicas que então se travavam na União Soviética entre os partidários e opositores do vínculo entre escola e fábrica. 4. Para usar aqui uma expressão marxiana dos manuscritos del 1844, p. 291, Engels permanece, ao menos virtualmente, todo envolvido pela lógica hegeliana. Nos manuscritos, a expressão se refere a Bruno Bauer e a Strauss. 5. Esta anotação de Marx quanto aos economistas será uma constante do seu pensamento. Nos manuscritos de 1844, a que já nos referimos, além de defini-los ironicamente como o testemunho e a subsistência científica dos empíricos homens de negócios p. 271, observa que a economia política não compreende a essência do movimento e acrescenta: evitemos transferir, como o faz o economista político quando quer explicar-se, a um imaginário estado originário. Tal estado originário nada explica p. 225. Repetidamente o comentário se reproduz, como, por exemplo, em Pela Crítica de l'Economia Política, 1957, p. 192, quando Marx diz que os economistas anulam todas as diferenças históricas e em todas as formas de sociedade enxergam a sociedade burguesa. Nos Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, isto é, nos comentários ao Capital, observa que os economistas burgueses se embaralham completamente nas representações de um determinado período histórico de desenvolvimento da sociedade e que a necessidade de objetivações das potências sociais do trabalho lhes aparece como inseparáveis da necessidade de alinhamento dos mesmos frente ao trabalho produtivo. Marx, 1953, p. 716. Cf. Também p. 26. Nas Teorias sobre a Mais-Valia, isto é, no primeiro volume de O Capital a ser redigido, mas último a ser publicado, ele zomba igualmente da limitação burguesa que considera as formas capitalistas da produção como a sua forma absoluta, ou seja, como as formas naturais, eternas da produção. Marx, 1961, p. 590. E, por outro lado, ironiza a tendência a se aferrarem grosseiramente a um material empírico idem, p. 191, ou o fato de que o empirismo grosseiro se transforma numa falsa metafísica, em escolástica, que por meio de simples abstrações formais esforçam-se por deduzir diretamente os inegáveis fenômenos empíricos da Lei Geral 1961, p. 87. E ainda pode ser lembrado pós-fácil a segunda edição de O Capital, de 24 de janeiro de 1873, em que Marx reitera que a economia política, enquanto burguesa e concebendo o ordenamento capitalista, não como uma fase de desenvolvimento historicamente transitória, mas exatamente ao contrário, como forma absoluta e definitiva da produção social, pode manter-se como ciência somente enquanto a luta de classes permanece latente ou se manifesta apenas em fenômenos isolados. Marx, 1964, p. 39.
Em geral, pode-se dizer, a este propósito, que a consciência da historicidade das formações sociais é, em Marx, o momento preliminar e o pressuposto implícito de toda a análise crítica das estruturas existentes. Nesse sentido, Marx afirma, por sua vez, que não parte mais dos conceitos, mas do concreto mais simples, que possui um caráter único e específico, e que parte deste para as suas análises de uma determinada formação ou estrutura econômica. Marx, 1963, p. 175, 8. 6. Para todas as determinações aqui apresentadas, veja-se, sobretudo, os manuscritos de 1844. Em especial, para o ilotismo dos operários e dos capitalistas, AP 242, para a atividade e o estado de alienação AP 237, para a crítica à EGO AP 298. Para a potência desumana que domina a ambos, veja-se, além dos manuscritos, O Capital e a Ideologia Alemã, 1958, em que se diz que enquanto a atividade é dividida não voluntariamente mas de modo natural, a ação do homem se torna uma potência a ele estranha, que o vence, ou subjuga em vez de ser por ele dominada, e esta limitação do desenvolvimento consiste não apenas na exclusão de uma classe, mas na limitada capacidade da classe que exclui o desumano, se manifesta igualmente na classe dominante. Nos Grundrisse, fala-se de uma potência estranha e dominante que se contrapõe ao trabalho 1953, p. 715. Quanto à divisão entre trabalho intelectual e manual, deve-se ver ainda a ideologia alemã. A divisão do trabalho se torna uma divisão real apenas no momento em que intervém uma divisão entre o trabalho manual e o trabalho mental. 1958, p. 28. Além disso, ainda mais tarde, nas teorias da mais-valia, Marx observará que é exatamente o elemento característico do modo de produção capitalista separar os diversos trabalhos, e, consequentemente, os trabalhos intelectuais e manuais, ou seja, os trabalhos nos quais prevalece um ou outro aspecto, e de reparti-los entre diversas pessoas. 1961, p. 611. A exigência de unilateralidade que nasce dessa diversidade é por completo a pesquisa da quarta seção de O Capital, em especial no capítulo 13, Maquinaria e Grande Indústria, em que Marx diz que a grande indústria, com suas próprias catástrofes, faz com que o reconhecimento das variações do trabalho, e, daí, da maior versatilidade possível do operário, se torne uma questão de vida ou morte. Torna-se para ela uma questão de vida ou morte substituir aquela monstruosidade que é uma miserável população operária disponível, mantida em reserva para a variável necessidade de exploração do capital, pela disponibilidade absoluta do homem para as variações das exigências do trabalho. 1964, p. 534. 7. O texto completo está traduzido em Il Marxismo e l'Educazione, Manacorda, 1964, p. 82, 4. 8. Talvez apenas uma análise paciente dos manuscritos marxianos poderia trazer alguma luz a esse respeito. Por enquanto, fica pacífico que as instruções foram escritas seguramente no final de agosto de 1866, como subsídio aos delegados ao Congresso Internacional, quando o livro Ide o Capital, a que pertencem as páginas sobre o ensino a que nos referimos, já estava escrito em sua parte substancial e Marx estava empenhado em sua revisão e redação final, a ponto de ter renunciado justamente por esse trabalho a participar do Congresso da Internacional. Sabemos, de fato, que o manuscrito do livro Ide o Capital estava terminado no final de 1865 e que Marx empregou em sua revisão os 15 meses que vão de janeiro de 1866 a março de 1867. Uma primeira parte foi enviada por Marx ao editor alemão em novembro de 1866. A última ele a levou pessoalmente em meados de abril de 1867. Pois bem, em agosto de 1866, quando Marx escreveu as instruções, é justamente o momento central desse longo período de revisão, e o capítulo que contém as páginas pedagógicas que estamos a examinar encontra-se exatamente entre os capítulos centrais, o 13º dos 24, de O Capital. Poderia parecer justificado supor, na falta de informações exatas,
que Marx se encontrasse a rever justamente essas páginas de O Capital quando teve que se dispor a escrever as instruções, as quais, assim, dependeriam substancialmente de O Capital, e seriam a redação de certo modo definitiva por serem tecnicamente mais determinadas. Mas, como Marx, depois das instruções, teve ainda alguns meses adicionais para rever O Capital, também não se pode excluir a priori que, tendo que tratar do tema do ensino para o Congresso da Internacional, tenha considerado oportuno inseri-lo ex novo em O Capital, retirando-o dos seus apontamentos. Caso em que se deveria considerar O Capital como o texto último, o qual, além de todas as motivações de fundo, contém as soluções definitivas do ponto de vista técnico. 9. Certamente, também este tema mereceria desenvolvimento maior. Basta aqui observar que, seja qual for o valor teórico da observação de Della Volpe, não se pode, por certo, falar de um esquecimento de Marx, dado que o motivo da redução da jornada de trabalho para a conquista de um espaço destinado a uma educação dos seres humanos é muito frequente em Marx, portanto, não pode ser desmentido na sociedade socialista. Veja-se, em particular, entre as muitas passagens possíveis, a definição do tempo livre como tempo para o ócio e para uma atividade mais elevada e a afirmação de que o trabalho não pode tornar-se jogo, como quer Fourier, nos Grundrisse, p. 599. Mas, para isso, cf. a terceira parte do presente volume. 10. Continuo, temerariamente, a usar estas definições tradicionais, materialismo histórico, dialética, apesar da desconfiança que possa engendrar em muitos estudiosos e da nociva defesa que de costume se lhe possa fazer, no sentido obviamente claro de Marx no prefácio de 1859 per la Critica dell'Economia Politica, 1957, p. 10, 2, isto é, a. que a base da sociedade é constituída por relações de produção historicamente determinadas, e b. que o ulterior movimento do real é determinado pela exacerbação da contradição entre essas relações e as forças produtivas nelas desenvolvidas. Talvez se pudesse engendrar uma menor suspeita reportando-nos simplesmente a um método analítico que Marx define explicitamente em 1857, na Introduzione alla Critica dell'Economia Politica, 1954, em especial o capítulo 3, e o método dell'Economia Politica, p. 36, 50, e em todos os Grundrisse, 1953, dos quais aquela introdução é parte e que ainda não estão traduzidos ao italiano. E ainda as Glossia Wagner, Marx, 1950, p. 225, 37. Sem contar que, dos manuscritos de 1844 ao Capital e aos respectivos prefácios e pós-fácios, não faltam outros pontos de referência, bem conhecidos pelos leitores de Marx. 11. Nesta pesquisa, isto se apresenta gradativamente, não apenas como trabalho coagulado, ou acumulado, ou objetivado, frente ao trabalho vivo, ou capacidade trabalhadora ou força-trabalho, mas também como trabalho que reingressa no dado nexo social, frente ao trabalho como intercâmbio originário entre homem e natureza, como forma burguesa de trabalho, ou seja, e eis a categoria mais simples, no mais rico desenvolvimento do concreto, como trabalho em geral ou abstrato, fonte de valor de troca, frente ao trabalho real ou concreto, fonte de valor de uso, e como trabalho produtivo de capital, ou, em resumo, como trabalho assalariado, não capital oposto ao capital que é não trabalho etc. 12. Para a introdução aos Grundrisse, cf. A tradução italiana, Introduzione alla Critica dell'Economia Politica, Marx, 1954 b. p. 39. 13. Considere-se o que Marx escreve nos Grundrisse, 1953, p. 77. Uma massa de formas contraditórias da unidade social, cujo caráter contraditório, no entanto, não se pode mais fazer saltar pelos ares mediante uma tranquila metamorfose. Por outro lado, se não encontrássemos ocultas na realidade, como estão, as condições materiais de produção e as relações de tráfico, Verkehrverhältnisse, correspondentes a uma sociedade sem classes, todas as tentativas de fazer-as saltar pelos ares seriam quixotescas. 14.
remonta exatamente a Lenin, na passagem citada, a escolha do termo politécnico em vez de tecnológico para o ensino na perspectiva do socialismo. Lenin, 1956, p. 30-31. Foi precisamente a sua autoridade que, posteriormente, determinou o uso constante de politécnico, não só na terminologia pedagógica de todos os países socialistas, mas também, o que é filologicamente incorreto, em todas as traduções oficiais dos textos marxianos em russo e, daí, em todas as demais línguas. Também quando Marx escreveu ou falou em inglês, como nas suas intervenções na Internacional, cf. As páginas 43 e 44 as instruções aos delegados e, depois, as páginas 96, 97 e 98, em sua intervenção sobre l'Instruzione nella Società Moderna, em que foi traduzido em seu alemão, Technological por Polytechnisch. Também, afinal, quando varia os termos, alternando technological e technical para distinguir conscientemente a escola socialista da burguesa, traduzem-lhe sempre por Polytechnisch, criando inevitavelmente bastante confusão. Assim, na parte 2º, parágrafos da citada intervenção, l'Instruzione nella Società Moderna, as páginas 92 e 93. É desnecessário repetir, aqui, quanto de importância se deve atribuir à escolha de uma palavra. A parte a responsabilidade de Lenin, que, repitamos, foi o primeiro, e por longo tempo o único, a compreender e relançar aquelas teses marxianas. Parece que a ênfase tecnicista, quer dizer, aquele risco de o ensino socialista decair a esse ensino industrial universal ou, como se deveria dizer hoje, polivalente, que, com ou sem razão, muitos creem divisar, tem, naquela escolha filológica, se não a sua origem, pelo menos um indício, mas, para isso, cf. Também algumas breves indicações adiante, na p. 96. Consideramos, por outro lado, nosso dever acrescentar, aqui, que a tradução das Istruzioni ai Delegali, no citado volume e o Marxismo e l'Educazione, 1964 b. p. 82-84, feita a partir do texto alemão, usa sempre o termo politécnico, até quando deveria dizer tecnológico, isto é, em todos os casos exceto um. Pedimos desculpas aos eventuais leitores daquele volume. Atualmente, dispomos, afinal, do original inglês, The General Council of the First International, Marx, 1864. Sob responsabilidade do Instituto para o Marxismo, Leninismo. 15. Cf. Porém, AP 268. Mas, já que, para o homem socialista, toda a assim chamada história universal nada mais é que a criação do homem pelo trabalho humano, o devir da natureza pelo homem, em que trabalho é entendido em sua acepção positiva. Mas disso falaremos mais adiante. 16. Deve ser observado que a definição do homem como produtor de meios de subsistência, retomada por tantos posteriormente, cf. Ilienkov, 1961, p. 245, e, pelo menos em parte, desmentida em O Capital, e, p. 368, nota 13, em que Marx observa que a definição de Aristóteles segundo a qual o homem é, por natureza, cidadão é característica da antiguidade, tanto quanto característica do espírito e que a definição de Franklin de que o homem é, por natureza, fabricante de instrumentos. 17. Cf. Também O Capital, e, 1964. A afirmação de que o trabalho é um processo que se desenvolve entre o homem e a natureza e a comparação entre a aranha e o tecelão, a abelha e o arquiteto, na qual a atividade humana, que, ainda que se possa envergonhar perante as operações daqueles animais, é caracterizada pelo elemento da consciência e da vontade a ela inerente. 18. Sobre a exposição materialista da história, contida em A Ideologia Alemã, Engels, como já vimos, apague. 50, dará, depois, em 1888, um juízo bem severo, ao escrever, no prefácio ao seu Ludovico Feuerbach e o ponto da prodo della filosofia clássica tedesca, 1950, p. 8, 9, que isso só prova o quanto nessa época eram ainda incompletos nossos de Marx e ele conhecimento da história econômica.
Marx, ao contrário, afirmará, no prefácio de 1859 a per la crítica della economia política, 1957, p. 13, que tínhamos obtido nosso principal objetivo, que era de ver claro em nós mesmos. 19. ICF. p. 656. O capital gera a multiplicidade ilimitada de ramos de trabalho, isto é, a riqueza mais unilateral de forma e de conteúdo da produção, sujeitando-lhe todas as partes da natureza. E a p. 911 retorna à totalidade dos ramos particulares e o desenvolvimento total da humanidade, ao indivíduo tornando capaz da unilateralidade do gozo social e também aos termos e conceitos de nós já conhecidos nos escritos juvenis, como o subsumir, sob condições particulares, a contraposição entre natural e livre, a alienação, p. 716, etc. De fato, a constante recorrência dos mesmos termos no mesmo contexto dos escritos juvenis e nos da idade adulta é, pelo menos, indício da permanência de uma temática e mereceria ser aprofundada. 20. Traduzido também em Marx, 1956, p. 82. 21. Cf. Na terceira parte, as observações a Catalfamo e a Bongiuane na p. 175. 22. Cf. Na terceira parte, as observações de Lamberto Borghi na p. 157. 23. Cf. Na terceira parte, as observações a Galvano della Volpe na p. 149. 24. Cf. No capítulo 1, no item 1866, 1867, as instruções aos delegados e o capital. 25. Também traduzido em Marx, 1956, p. 33. 26. De qualquer maneira, a discussão se justifica. Marx, por exemplo, ao ironizar abertamente, numa de suas cartas a Engels, cf. Marx Engels, 1950, 1953, p. 202, sobre a hipótese de um reino da liberdade, da igualdade e da propriedade fundada sobre o trabalho. As aspas são dele, autoriza a tomar a sério a mesma hipótese quando se retiram as aspas, isto é, a determinação do trabalho na sociedade capitalista. Mas trata-se, sempre, como veremos, de uma liberdade fundada sobre e não de uma liberdade no trabalho. 27. O modo de apropriação capitalista, nascida do modo de produção capitalista, e a propriedade privada capitalista são a primeira negação da propriedade privada individual, baseada no trabalho pessoal. Mas a produção capitalista gera, com a inevitabilidade de um processo natural, sua própria negação. É a negação da negação. E esta não restabelece a propriedade privada, mas sim a propriedade individual baseada na conquista da era capitalista, a cooperação e a posse coletiva da terra e dos meios de produção obtidos pelo próprio trabalho. É surpreendente que Vorlaender, ao citar essa passagem de Marx, acrescente um irônico ponto de exclamação entre parênteses após a expressão propriedade individual. No entanto, essa diferença entre privado e individual emerge tão clara de todo o contexto e é tão essencial a toda a pesquisa marxiana, que o fato de refutá-la com a ironia da exclamação significa exatamente que não chegou a entender toda a teoria da pessoa em Marx. Cf. Vorlaender, S.D., mas a primeira edição alemã é de 1929, p. 245. É evidente que, em Marx, individual se opõe não a coletivo, mas a privado. E, de fato, é exatamente a propriedade privada dos meios de produção coletiva que exclui sua propriedade por parte de todos os indivíduos singulares, impede o desenvolvimento do indivíduo como pessoa e contrapõe o homem ao homem como um poder estranho que o domina. Em suas situações limitadas da história, existiu ou propriedade privada dos meios individuais, ou propriedade privada dos meios coletivos, mas não ainda uma propriedade individual dos meios coletivos de produção, que só pode ser atingida numa situação de total desenvolvimento. Como o indivíduo, por outro lado, poderia senhorear-se de uma totalidade de forças produtivas a não ser na comunidade com seus semelhantes. Que, aliás, é o estágio em que individualidade e comunidade coincidem e não podem deixar de coincidir.
E veja-se a confirmação, mais uma vez, da continuidade da pesquisa marxiana, do seu crescimento orgânico sobre si mesma, nos Manuscritti del 1844, p. 255. O comunismo é a expressão positiva da propriedade privada suprimida. E, em primeiro lugar, a propriedade privada generalizada, o que quer dizer justamente a propriedade de todos os indivíduos, ou ainda a apropriação de uma totalidade de instrumentos de produção, como o desenvolvimento de uma totalidade de faculdades nos próprios indivíduos. Marx, 1957, p. 65, 66. E, de resto, não foi o próprio Marx quem enfatizou essa continuidade quando, em 1858, escreveu a La Salle, ainda que numa carta elegantemente diplomática, como revelou a Engels, ao dar dela notícia, que o seu Paracrítica da economia política era o resultado de pesquisa que durou 15 anos, ou seja, do melhor período da sua vida. Marx, 1957, p. 216. 28. Tenha-se presente, no entanto, que, como foi a miúde observado, o trabalho hoje exige muito menos a força e a habilidade muscular e muito mais a tensão nervosa e a formação intelectual. 29. Sublinhamos, aqui, a expressão homem econômico, porque, em geral, tanto nos escritos correntes, quanto na esfera culta, volta, ainda hoje, este tema do marxismo que tudo reduz à pura economia e que não conhece outra imagem do homem a não ser a do homo economicus, do qual, aliás, Marx fala justamente para denunciar a sua degradação na sociedade capitalista. Em geral, tudo que a crítica corrente de natureza espiritualista etc. imputa nessa matéria ao marxismo, encontra o seu correspondente exato em tudo quanto Marx criticou, mas, com outro sentido, em relação à sociedade capitalista. 30. Mas, para essa determinação, pode-se remontar à crítica dela Filosofia del Diritto de Hegel, publicada em fevereiro de 1844, Marx, 1954 a. p. 108. A filosofia não pode realizar-se sem a eliminação do proletariado. O proletariado não pode eliminar-se sem a realização da filosofia. 31. E veja-se, também, a respeito dessa possibilidade de variar as ocupações, a p. 29. Logo que o trabalho começa a ser dividido, cada um tem uma esfera de atividade determinada e exclusiva, que lhe vem imposta, e da qual não pode fugir. É caçador, pescador, pastor ou crítico e assim deve permanecer se não quiser perder os meios de vida. Ao passo que, na sociedade comunista, na qual ninguém tem uma esfera de atividade exclusiva, podendo aperfeiçoar-se em qualquer ramo que queira, é a sociedade que regula a produção geral e justamente de tal modo que torna possível fazer hoje esta coisa, amanhã aquela, de manhã ir à caça, à tarde pescar, ao anoitecer tratar do gado, depois do jantar exercer a crítica, como bem lhe apeteça, sem tornar-se caçador, pescador, pastor ou crítico. Embora no contexto utópico, deve-se salientar a positiva valorização do tempo livre. Ou ainda, pelo caráter positivo, mas limitado, de todo o desenvolvimento numa situação de divisão do trabalho e de modesta contribuição das forças produtivas sociais, a página 49. Por isso, nos artesãos medievais se encontra ainda um interesse pelo próprio trabalho particular e pela habilidade que podia elevar-se até um certo e limitado gosto artístico. Um tema que retorna e se especifica no livro Ide o Capital, na parte referente, exatamente, à divisão do trabalho, a manufatura e a grande indústria, capítulos 12 e 13. 32. Essa perspectiva não nega a especialização, mas afirma a sua livre escolha e fundamento na compreensão do contexto mais geral do saber e do agir humano, na coparticipação aberta com outros indivíduos livremente associados. Quanto ao mais, sobre o que é hoje um dos problemas centrais da formação e da atividade humana, observa-se que a indiscutível acentuação da especialização acrescenta-se, cada vez com maior evidência, a exigência de uma integração ou de uma especialização de ampla abertura. Conhecer a lógica interna de uma disciplina tem tanta importância quanto conhecer os seus pontos de contato com as ciências conexas, até porque apenas desse modo o homem está em condições de tomar decisões, prevendo melhor as consequências. Bognar, 1965. 33.
O primeiro discurso foi feito por Marx a 10 de agosto de 1869, no Conselho Geral da Internacional, durante as discussões do programa para o iminente Congresso de Basileia. Na sessão do Conselho Geral, a 17 de agosto, Marx faz o discurso de encerramento sobre esse tema. Os dois discursos, anotações de Ecarius, estão contidos no livro de atas do Conselho Geral. O BIV, que era o órgão, da época, da IA Internacional, N 409, de 14 de agosto de 1869, e N 410, de 21 de agosto de 1869, relata, em síntese, os dois discursos em seu noticiário sobre as sessões do Conselho Geral. 34. Os três congressos anteriores da Internacional, 1866 em Genebra, 1867 em Lausanne, 1868 em Bruxelas, trataram do ensino em geral. 35. Henriette Lava, na sessão do Conselho Geral, do dia 17 de agosto de 1869, tinha proposto que se usassem os bens e as receitas da Igreja para as necessidades do ensino geral. 36. Nas sessões do Conselho Geral, de 10 e 17 de agosto de 1869, o operário inglês Milner apresentou a proposta de que a escola burguesa da época desse aos alunos conhecimentos em matéria de economia política. A efetivação dessa proposta, que era inaceitável do ponto de vista dos interesses do proletariado, levaria ao reforço da influência ideológica da burguesia dominante sobre as novas gerações. Milner salientava, sobretudo, a necessidade de dar aos alunos uma ideia do valor do trabalho e da distribuição, baseando-se em especial no socialista utópico Varge, que sustentava a teoria da justa troca. 37. A frase foi transcrita no BIV da seguinte maneira: quanto à economia política, a religião e outras matérias, não podem ser introduzidas nas escolas, nem elementares, nem superiores. Esta espécie de ensino cabe aos adultos e deveria ser ensinado na forma de lições por professores como a senhora Lave. 38. Os sucessivos congressos não tinham chegado a deliberações comuns pela oposição dos franceses à proposta de se atribuir o ensino ao Estado. No terceiro congresso, no entanto, fora aprovada a proposta de suprir a carência de escolas oficiais organizando-se conferências de ciências e de economia para os operários, Marx, S.D., p. 294. 39. Já sabemos que é do exemplo de Owen, bem como da realidade da fábrica inglesa, que Marx toma explicitamente inspiração, em O Capital, para sua exposição sobre o ensino. Quanto a Engels, é claro que, como e ainda mais que Owen, também quer mudar o regime de trabalho das crianças nas fábricas. Aqui, pretendemos apenas salientar que essa alusão explícita e contextual a tal exigência preliminar não consta do resumo escrito por Engels para o manifesto, os chamados princípios do comunismo ou catecismo comunista, e foi acrescentado por Marx na redação definitiva. 40. Cf. Carlo, 1964b, p. 411, em que observa que as Lives of Apprenticeship dos aprendizes, com seus 7 anos de treinamento, permanecem em vigor até o final do período da manufatura, zelosamente mantidas pelos operários, ainda quando, por decomposição da atividade artesanal ocorrida na manufatura, tal prática já se apresenta como supérflua. Essas leis são abolidas apenas pela grande indústria. 41. Marx, S.D. p. 531, denuncia o fato terrível que uma grande parte das crianças ocupadas nas fábricas e nas manufaturas modernas, presas desde as mais tenras idades às manipulações mais simples, sejam exploradas, por anos e anos, sem que aprendam um trabalho qualquer, que as torne úteis, mais tarde, mesmo que na mesma manufatura ou fábrica. 42. Isto é, essencialmente, abolindo a forma existente de trabalho infantil de fábrica e associando, na formação tecnológica, a teoria à prática, sem contar a formação intelectual e a ginástica. 43. Karl Marx, Glosse Marginale AL Programa del Partito Operario Tedesco, Crítica AL Programa de Golda Marx, Engels, 1948, p. 244. 44.
Essa atitude positiva de Marx frente à sociedade capitalista, indissoluvelmente associada à atitude negativa, é um dos elementos que mais fortemente distingue seu socialismo científico de todas as outras formas de socialismo, por ele relacionadas no capítulo 3º do Manifesto: feudal, pequeno burguês, conservador, burguês, utópico. Além disso, trata-se de uma observação frequente nele. Em 1857, na Introduzione alla critica dell'economia politica, 1954 b. p. 45, 6, Marx une as duas avaliações. A sociedade burguesa é a organização histórica mais desenvolvida e complexa da produção, mas, por outro lado, essa mesma sociedade burguesa nada mais é que uma forma antagônica de desenvolvimento. Isso corresponde, além do mais, ao que encontramos nos Grundrisse, na nota 22 do capítulo I, sobre o fato de que, na sociedade capitalista, se encontram ocultas as condições materiais para uma sociedade sem classes, ou a afirmação de O Capital, I. p. 932, sobre a função civilizadora do capital. Aliás, essa temática é também retomada por Lenin, entre outros, com seu extenso estudo sobre o desenvolvimento do capitalismo na Rússia, AP 436, no qual fala da função historicamente progressiva do capitalismo Manacorda, 1964, p. 68, 9. 45. Lom, v. Vostlaeg Zurabiuf. Trata-se das anotações inéditas de Marx para as duas conferências feitas por ele, em dezembro de 1847, na União dos Operários Alemães, de Bruxelas. Manacorda, 1964, p. 68, 9. 46. É o juízo implícito na atitude positivo-negativa de Marx em relação ao sistema capitalista, no qual se desenvolve uma totalidade de forças produtivas, condição para a abolição das relações de produção em que se realizam. A parte o fato de que, como vimos, enquanto o processo de trabalho é apenas um processo entre o homem e a natureza, seus elementos simples permanecem idênticos em todas as formas de evolução social. O problema da relação que ocorre nas mudanças dos instrumentos de produção ou de propriedade ou, ainda mais em geral, das relações sociais, pelo outro lado, está, parece, ainda longe de ser esgotado. 47. Cf. Marx, 1964 b. p. 534, em que coloca como uma questão de vida ou morte que, da variação do trabalho, realmente existente na fábrica e que torna supérfluo o operário unilateral, surge a exigência da maior versatilidade possível do operário, ou melhor, de um indivíduo totalmente desenvolvido. 48. Da 47 proposição do sílabo de 1864, na qual se condena a hipótese de que as escolas se tornem sujeitas ao pleno arbítrio da autoridade civil e política e das encíclicas dos papas, mesmo as recentes, as frequentíssimas tomadas de posição dos liberais domésticos, a ênfase voluntarista da política, que já se faz presente em Lenin. Sílabo. Lista em que o Papa indicia doutrinas de postulações políticas, científicas, filosóficas, teológicas etc., consideradas erradas pela Igreja. N. do Rev. 49. É verdade que, por outro lado, a questão do Estado, ainda hoje tema permanente de discussão e de divisão no movimento operário, é colocada, naquele texto de Marx, sobretudo por uma pergunta que deixa sem resposta. Que transformação sofrerá o Estado numa sociedade comunista? Em outros termos, quais funções sociais persistirão, ali, que sejam análogas às atuais funções estatais? De qualquer modo, trata-se de uma pergunta que pressupõe uma limitação dessas funções. 50. Estas páginas de Leonardo são de grande beleza, em forte contraste com a tendência geral, embora não exclusiva, dos humanistas. 51. Sobre este tema fundamental, discute-se noutro lugar deste livro com Della Volpe e outros interlocutores, como Badaloni. 52. É a acusação que Marx faz explicitamente ao socialismo pequeno burguês, entre obras, no Manifesto, em que, após ter dito que as classes médias querem fazer girar para trás a roda da história, 1948 c. p. 41, afirma, referindo-se a Sismondi, que quer restabelecer velhos meios de produção e as velhas relações de propriedade, e Lenin dará rigorosa sequência a essa polêmica.
Na miséria dela filosofia, 1949, ao contrário, encontra-se uma crítica ao falso hegelianismo de Proudhon e ao seu desejo de suprimir o lado negativo da sociedade burguesa para conservá-la. Cf. Em especial, as p. 51, 57 e 91, 92. Basta, na realidade, propor-se eliminar o lado negativo, para liquidar no golpe o movimento dialético. 53. Os citas não avançaram um passo sequer em direção à civilização grega pelo fato de a Grécia contar com um cita entre seus filósofos em Einleitung zur Kritik der Hegelianischen Philosophie, em Werk, 1959, p. 383. 54. Que, sem dúvida, traduz de Menandro e nos dá o quadro da escola grega alexandrina. Sêneca, Epistulae de Lucilium, os vil, idiom non dicentes necessária, que a supervacame de disserunt. Petrônio, Satiricon, e, et duego adolescentulos existimum in scholis stultissimus fieri, que a nihil exis, quae in nos uebemus, aut adjunta aut vidente. Marcial, Epigrammato Libri, x, 74. At militerulas stulti doquere parentes, quid cum grammaticis rhetoribus quimiei. Além de nono, 69 x, 62. Agostinho, nas Confissões faz longas descrições da desordem escolar. Naturalmente que poderíamos aqui multiplicar as citações. 55. Empregamos expressões muito parecidas com as que Marx adota para designar o lento formar-se e o cristalizar-se das técnicas artesanais. Trata-se, na verdade, de modos análogos de existência de determinadas formações históricas. 56. Quanto à França medieval, por exemplo, a coletânea desses estatutos, feita pelo preboste Etienne Boilha em seu livro Dix Matières, de 1268, oferece um material precioso sobre este assunto. Leon, 1961, p. 10. 57. Cf. Marx, 1964b, p. 411, em que observa que não apenas na oficina artesanal, mas até no interior da manufatura e da fábrica, os operários mantiveram, com zelo e por muito tempo, as leis dos aprendizes, Lavsoff Apprenticeship, com seus 7 anos de estágio, que foram pelos ares somente com a grande indústria. 58. Dessa incapacidade ou incerteza são típicas, por exemplo, a história della Educazione Occidentale, de Boyd, atualizada por E. J. King, 1966, e as Questioni de História della Pedagogia, 1963, das quais falaremos adiante. 59. Destaque-se que Fourier, de quem, como vimos, Marx criticava a concepção do trabalho como jogo, considera que a divisão do trabalho deve ser levada ao grau supremo, a fim de situar cada sexo e cada idade nas funções convenientes, chegando, assim, a conclusões bem diferentes das de Marx, de uma versatilidade unilateral. Assim, só a hipótese de que o filho de um príncipe, da sua falange, pode sentir prazer em ser sapateiro e isto pode ser o caminho para se dedicar à arte de sapateiro, ao costume, à química e, pouco a pouco, a iniciação a todas as atividades, mesmo que atraente como a abordagem didática da prática à teoria, da profissão à ciência, parece, no entanto, muito distante do ensino tecnológico teórico e prático de Marx, acima de tudo, aberta à crítica marxiana contra os repetidores de Bazedov. Para Fourier, cf. especialmente Le Nouveau Monde Industriel et Sociétaire, em O Ouvres Complets, v. Deve-se observar que o termo civilization, empregado por ele, parece coincidir com o que Marx chama de economia política, e Hegel denomina Bürgerliche Gesellschaft. 60. Para estas referências, veja-se o já citado Boyd. 61. A expressão está nos Manuscrits del 1844, p. 276, mas há outras semelhantes em Marx, cf. Marx, 1952, p. 218. 62. Tese su Feuerbach, terceiro e 11º, E.F. Engels, Ludovico Feuerbach e o ponto da Prodo della Filosofia Clássica Tedesca, 1950, p. 77, 8. Em especial, a questão de saber se ao pensamento humano corresponde uma verdade objetiva não é uma questão teórica, mas prática.
É na atividade prática que o homem deve demonstrar a verdade, isto é, a realidade e o poder, o caráter terreno do seu pensamento. A controvérsia sobre a realidade ou não realidade de um pensamento que se isole da prática é uma questão meramente escolástica. E ainda, os filósofos até agora apenas interpretaram o mundo de várias maneiras, mas trata-se de um modificar. 63. Cf. Bourdieu, 1952, p. 46, 61, 65, 67, 79, da interessante aproximação que propõe entre marxismo e pragmatismo. Discorreremos logo a seguir. Trata-se de tema que merece maior desenvolvimento. 64. A observação pertence a Luigi Volpicelli, 1950, e foi retomada várias vezes por outros. 65. A história da pesquisa pedagógica, além das realizações práticas nos países socialistas, constitui, na atualidade, um conjunto de material merecedor de um estudo sério. 66. É esta, por exemplo, a subdivisão da matéria na História Pedagógica, da Academia de Ciências da União Soviética, Moscou, 1955, traduzida ao italiano exatamente com o título, corretamente extraído do Índice de História della Pedagogia prima e dopo Marx, Roma, Armando. Para toda a problemática da relação entre escola socialista atual e teses pedagógicas marxianas, podem ser vistos os 3 volumes de Il Marxismo e Educazione, Manacorda, 1964. 67. Nos países socialistas, por exemplo, é nítido o interesse pelas novas ciências, como a astrofísica, ou pelas novas tendências das ciências tradicionais, como a matemática ou a linguística modernas, e sua inserção no ensino. E, desde quando, em setembro de 1957, o primeiro Sputnik soviético surcou os espaços, exatamente num dos países do moderno ativismo, os Estados Unidos, procura-se febrilmente recuperar aquele rigor objetivo do ensino. Disso são provas, entre outras, o ensino programado, pelo menos em alguns de seus aspectos, e as investigações sobre a estrutura das disciplinas para sua atualização e para torná-las acessíveis aos alunos de várias idades. Tornaram-se universalmente conhecidos os nomes de Skinner ou de Brunner. 68. Cf. O citado relatório de Bognar, La place de la recherche scientifique dans les pays en voie de développement, ao Simpósio da World Federation of Scientific Workers, Budapeste, setembro de 1965, texto mimeografado. 69. Cf. Em especial, entre as opere de Antônio Gramsci, Turim, Einaudi, As lettere dal carcere, primeira edição, 1947, e Gli Intellettuali e l'Organizzazione della Cultura, primeira edição, 1949, que citamos. Para seus estudos pedagógicos, será, por certo, de grande utilidade a antologia gramsciana sobre a formação do homem, realizada por Giovanni Urbani, a ser publicada pelas editoras Unit. 70. As expressões citadas, que, aliás, como vimos, encontram infinitas correspondências em outros textos marxianos, estão em Marx, 1958, p. 255. 71. Podem ser vistos, por exemplo, os artigos transcritos no citado volume de Il Marxismo e l'Educazione, e em 1964, nas p. 92 e 98, respectivamente de P. P. Blonsky sobre Il Marxismo e la Pedagogia Igienica Krupskaya sobre Il fine della scuola. 72. Como atenuante deste aspecto, que retomaremos ainda, pode-se, no entanto, observar que Gramsci acrescentou a prática e a teoria, que estão na fórmula marxiana, também a fantasia, que é tema libertário, por assim dizer, tipicamente céu. 73. Deve-se recordar também que, mais ou menos nos mesmos anos de Gramsci, na União Soviética, Makarenko conduzia a mesma polêmica contra as ideologias pedagógicas libertárias e observava, entre outras coisas, que, fiando-se na espontaneidade, corria-se o risco de deixar crescer a vulgar erva daninha. 74.
Naturalmente, não discutimos aqui todas as implicações que possam surgir dessa posição gramsciana de uma consciência nem individual, nem individualizada. Luporini, por exemplo, no ensaio citado sobre as raízes da vida moral, parece propor uma concepção diferente, quando observa que num grau de evolução da escala biológica, o homem nasce já fortemente individualizado e que, por isso, Rousseau tinha intuído, de forma mítica, algo cientificamente justo. 75. Também para esta expressão, da qual existem em Marx infinitos equivalentes, cf. Marx, 1958, p. 442. 76. Pode-se, até, observar que em Gramsci existe, contrariamente à sua imagem corrente, uma hipótese mais estatal do que em Marx. De fato, ele fala, Gramsci, 1949, p. 103, 105, 108, 9, de ordem social e estatal e do dever das gerações adultas, isto é, do estado de moldar as novas gerações, o que constitui, talvez e, pelo menos quanto aos termos, sua mais clara divergência em relação a Marx. 77. Não discutimos, aqui, as eventuais implicações políticas absolutamente estranhas ao presente estudo. 78. Bourdieu, 1962. PXVI, 414, em especial no Capitão X. L'Educazione sociale neomarxismo e neopragmatismo. Algumas das teses aqui expostas por Bourdieu sobre a pedagogia socialista já foram bem discutidas por Dina Bertone Giovini em seu artigo Panorama della Pedagogia Marxista Neo-Pensiero Contemporâneo, na revista Belfagor, AXXI, N4, julho de 1966. 79. Não se pode, por outro lado, esquecer que são frequentes em Dewey afirmações de sentido oposto, sobre a educação como inserção na sociedade existente. Mas, aqui, seu raciocínio apenas começaria, pois nele sempre se trata de sociedade dinâmica. 80. O próprio Marx se referiu explicitamente a essa identidade quando escrevia que do fato de que o maquinismo, de machinerie, é a forma que melhor corresponde ao valor de seu uso do capital fixo, não se segue que a subsunção da relação social do capital seja a relação de produção que melhor corresponde à aplicação do maquinismo. 81. Releiam-se as expressões de Marx. A união de trabalho produtivo remunerado, ensino intelectual, exercício físico e treinamento politécnico alçará a classe operária muito acima das classes superiores e médias. E, ainda, o vínculo precoce entre o trabalho produtivo e o ensino é um dos mais poderosos meios de transformação da sociedade atual. Cf. O capítulo 1 deste livro. Não se trata, no entanto, de casualidade que a primeira pesquisa antropológica de Marx, não diremos que ignore, o que não seria verdadeiro, mas ponha de lado as pesquisas dos utópicos, que são elogiados no manifesto justamente por sua crítica à sociedade atual, e prefira basear-se, inclusive para esta parte da divisão do trabalho, sobretudo nas pesquisas dos economistas clássicos, isto é, burgueses. E que, por exemplo, em todos os manuscritos del 1844, p. 259, Owen seja citado apenas uma vez e somente por seu ateísmo, com a significativa observação de que o comunismo começa, logo, com o ateísmo. Owen. O ateísmo bem antes disso está ainda longe do comunismo, pois todo esse ateísmo não deixa de ser, ainda e acima de tudo, uma abstração. 82. Nas páginas 665, 727 do volume citado. A seção 3 é dedicada ao humanismo classista e revolucionário de Marx e a seção 14 ao marxismo italiano e la scuola. 83. Nas páginas 817, 31 do volume citado. A seção 1 é dedicada às perspectivas pedagógicas de Marx e Engels. 84. Mondolfo, 1923, 24. Na verdade, Mondolfo, AP 216 do volume 2, fala uma vez, corretamente, de praxis revolucionária, referindo-se ao texto de Marx, do qual o conceito é tomado, isto é, as glosas ou teses sobre Feuerbach, em especial a terceiro.
Mas deve-se notar que não podia conhecer o termo revolutionnaire, usado originariamente por Marx, porque este tinha sido substituído por Engels, que publicou pela primeira vez um manuscrito do amigo em 1888, sob o império das leis de exceção antissocialista de Bismarck, justamente com o mais cauteloso Unweilsende, subversora. Desconheço onde Mondolfo teria encontrado, para depois se esquecer, aquele revolucionário, devolvido mais tarde, em 1932, por Aduratzkirch, em sua edição das obras de Marx e Engels, a Marx Engels Gesamtausgabe, Mega. Mais tarde, em 1933, Mondolfo, perante uma observação de Di Carlo, admitiu, de certa forma, o erro. 85. Cf. Della Volpe, 1963, p. 103, que, de fato, a inversão da praxis adquire sentido filosófico preciso, apenas se isso significa o processo de antropologização da natureza ou particular, em que consiste tipicamente a sociabilidade do trabalho. E, ainda, o homem real, ainda que seja efeito, isto é, natural, objetivo, particular, inverte-se, ou reage, como praxis racional, consciente, isto é, causa, igual ratio, de si mesmo, e não se pode dizer que Della Volpe não seja bom leitor de Marx. E Borghi, em O Fundamento dell'*Educazione Ativa, 1952, p. 18, 19, além de se reportar a tradução de Gentili, a explica, afirmando textualmente: eis a praxis que se inverte. E Sabetti, em seu comentário a Karl Marx, La concessione materialistica della storia, 1964, p. 68, explica: assim a praxis revolucionária, a atividade crítico-prática, vem aqui formulada como um Weilsende praxis, como inversão da praxis. Diremos, finalmente, que também Gramsci, necessariamente desconhecedor da retificação de Di Carlo, fala da inversão da praxis, em O Materialismo Histórico e La Filosofia de Benedetto Croce, 1948, p. 39. 86. Veja-se a tradução exata de Fausto Codino, em L'ideologia tedesca, 1958, p. 66. Apenas neste estágio a manifestação pessoal, Selbstbetätigung, coincide, feialt zusammen, com a vida material, que corresponde ao desenvolvimento dos indivíduos em indivíduos completos, totalen, e à eliminação de todo resíduo natural, Naturwutätigkeit. O texto alemão pode ser visto em Werk, 1959, p. 68. Coincidir é bem diferente de confundir-se, que dá, intencionalmente, a ideia de um reduzir-se, um acabar etc. 87. A discussão se iniciou com a reprodução do guida alla lettura do livro Il Marxismo e l'Educazione, e o Pensiero dei Classici, do qual participaram Nicola Badaloni, Bruno Widmar, Fortunato Brancatizano, Armando Plebe, Gabriele Giannantoni, Raffaele Laporta, Giorgio Bini, Lúcio Lombardo Radice. Cf. O N1, 12, de 1965, e o N3, de 1966, da Riforma della Scuola. 88. Cf. Giovanni Gentili, em Sumário de Pedagogia come Ciência Filosófica, em Opere Complete, e Pedagogia Generale, 1942, p. 119. Por isso já não existe uma psicologia e uma ética entre as quais escolher. Só existe a filosofia e impõe-se o conceito de que a pedagogia é a filosofia. Paradoxalmente, na medida em que a pedagogia não existiria, porque, se existisse, seria filosofia, o raciocínio de Plebe pode admitir as mesmas conclusões. 89. Dirigido ao organizador o próprio Manarcorda, N. do T, da coleção de textos pedagógicos de Marx, em relação ao critério de seleção e de apresentação. Neste caso, queremos declarar, desde já, que estamos dispostos a tomar essa crítica em consideração. 90. Formulações semelhantes são feitas por Suchodolski, um dos mais competentes estudiosos da pedagogia de Marx, cujo texto mais importante sobre esse tema infelizmente ainda não apareceu na Itália. 91. Cf. O item Galvano della Volpe. Trabalho e Liberdade na p. 149. 92.
Relembrem-se as pesquisas de Pavlov sobre a atividade nervosa superior, ou as pesquisas mais recentes de Leontiev, de quem se pode ler um artigo, resumido, traduzido em Il Marxismo e l'Educazione, vol. E em La Scuola Soviética, p. 269, 81. 93. Para a confissão de Engels sobre a espontaneidade das suas ideias dialéticas a respeito da natureza, cf. Marx Engels, Carteggio, 1950-1954, p. 172.